O que aconteceria se neste exato momento, enquanto você me escuta, Deus estivesse enviando uma advertência diretamente para você? Algo de uma importância tão crucial para a sua vida que ignorá-lo seria simplesmente impensável, perigoso. Até já parou para refletir sobre essa possibilidade? É provável que, em algum momento da sua jornada, você tenha sentido uma inquietação no seu coração, uma espécie de pressentimento de que algo não está no lugar certo, que uma peça vital está faltando, ou que um caminho perigoso se aproxima. Talvez essa sensação não seja uma mera coincidência ou um fruto da sua imaginação. Pelo contrário, essa voz interior, essa intuição profunda que ecoa na sua alma, pode ser, na verdade, um chamado divino, um sinal de alerta do Criador, do universo, tentando comunicar algo que você precisa desesperadamente ouvir e, mais importante, compreender. Muitas vezes, em meio à correria do dia a dia, às preocupações que nos consomem, aos ruídos constantes do mundo e às distrações incessantes que disputam a nossa atenção, perdemos a capacidade de discernir esses sussurros divinos. Ficamos tão imersos em nossas próprias lutas, em nossos medos e incertezas, que a voz de Deus, tão gentil e persistente, acaba sendo abafada ou mesmo ignorada. Mas este vídeo que você está assistindo agora não é apenas mais um conteúdo na vastidão da internet. Ele é, na verdade, a oportunidade que se apresenta diante de você para que você possa, finalmente, entender essa mensagem divina que tem sido enviada. É a sua chance de decifrar os sinais, de interpretar as advertências que Deus tem colocado à sua frente e de agir de acordo com a sua vontade antes que seja realmente tarde demais para mudar o curso das coisas. A vida está cheia de encruzilhadas, de decisões que podem nos levar por caminhos de bênção ou de consequências difíceis. E o que você está prestes a descobrir aqui, nas profundezas da Palavra de Deus, não são apenas informações. Eu te garanto que o que você vai absorver neste espaço tem o poder real e inabalável de transformar a sua vida de uma maneira que você sequer consegue imaginar. É um poder que transcende o entendimento humano, que vai além das soluções superficiais que o mundo oferece. Há, de fato, algo de extrema importância, algo muito importante que Deus quer te revelar hoje, neste exato momento. Uma verdade que pode desatar os nós que te prendem, dissipar as nuvens de confusão que obscurecem sua visão e iluminar o caminho que você deve seguir. Ao longo de cada capítulo deste vídeo, nós vamos desvendar, passo a passo, como você pode aprender a identificar essa advertência divina em sua própria vida. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de princípios eternos que se aplicam a qualquer circunstância. Você aprenderá a reconhecer a voz de Deus em meio ao caos, a entender os sinais que Ele envia através das Escrituras, das circunstâncias e até mesmo da sua própria intuição. E mais do que isso, você vai descobrir como essa advertência pode mudar o seu caminho de maneira radical, redirecionando seus passos, protegendo-o de perigos invisíveis e conduzindo-o para um propósito maior, para uma vida de verdadeira paz, sentido e plenitude. Eu te prometo com toda a sinceridade do meu coração, se você tiver a paciência e a abertura para seguir até o final deste vídeo, algo poderoso será desbloqueado para você. Uma nova perspectiva, uma força que você não sabia que tinha, uma clareza que dissipará todas as suas dúvidas. Será como se as escamas caíssem dos seus olhos, revelando um mundo de possibilidades divinas. Este não é um momento qualquer em sua vida. Este é verdadeiramente um momento de decisão. A decisão de abrir o seu coração, de se dispor a ouvir o que Deus tem para te dizer e de ter a coragem e a fé para agir a tempo, antes que as oportunidades se esvaiam ou que as consequências de ignorar essa voz divina se tornem irreversíveis.
Pense na paz que essa clareza pode trazer, na liberdade de viver alinhado com a vontade de aquele que te criou e que tem o melhor para você. Antes que mergulhemos mais fundo nesta revelação transformadora, quero te fazer um convite simples, mas de grande significado. Se esta mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se você já sentiu a presença de Deus ou o poder dessas palavras, deixe um comentário agora mesmo dizendo paz em Cristo. Esta frase não é apenas uma saudação, ela é uma declaração de fé, um desejo de bênção que você compartilha com outros. Além disso, clique no botão de curtir este vídeo. Por que isso é tão importante? Porque ao fazer isso, você não apenas interage com o conteúdo, mas se torna um instrumento nas mãos de Deus. Você ajuda o algoritmo do YouTube a entender a relevância desta mensagem, fazendo com que ela seja impulsionada e alcance mais pessoas que, assim como você, estão desesperadamente precisando escutar o que Deus tem para elas. Pense em quantos corações angustiados, quantas almas perdidas, quantos irmãos e irmãs em Cristo estão buscando uma palavra de esperança, uma direção em meio ao caos ou uma advertência que os proteja de caminhos perigosos. Sua participação, seu simples comentário e seu like são essenciais para que esta palavra de vida, de esperança e de advertência chegue a todos os cantos do mundo. Você tem o poder de ser um canal de bênção, de levar luz onde há escuridão, de ser um instrumento para que a vontade de Deus se cumpra na vida de outros. Então, vamos juntos nesta jornada. Declare a sua fé, ajude a espalhar a palavra e prepare-se para a revelação que mudará tudo. Antes de prosseguirmos com esta revelação tão importante que Deus tem para você, quero te lembrar de algo especial. Muitas pessoas, assim como talvez seja o seu caso, me perguntam com frequência como podem aprofundar ainda mais a sua comunhão com Deus e principalmente como encontrar respostas claras e diretas para os desafios da vida. É um anseio genuíno, uma sede por algo que o mundo nem sempre pode oferecer. Em meio às incertezas e às dores, a busca por uma conexão mais profunda com o Criador se torna um refúgio, uma fonte inesgotável de sabedoria e paz. É por essa razão, e por entender essa profunda necessidade, que eu preparei um material exclusivo. Ele foi criado especificamente para aqueles que desejam ir além, que anseiam por transformar seu caminhar espiritual de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Este é um conteúdo que pode realmente fazer a diferença, que pode te guiar a encontrar a clareza e a paz que sua alma anseia. Mas preciso te avisar, as unidades são limitadas, pois é um material feito com muito carinho. O link para acessá-lo está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Portanto, depois de terminar de assistir a esta mensagem, não deixe de conferir. Invista em sua vida espiritual, pois a recompensa é eterna. Agora, vamos voltar ao nosso estudo, mergulhando em uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, o chamado de Moisés. Este é um momento que ressoa através dos séculos, mostrando a forma surpreendente como Deus atua. Em sua infinita misericórdia, Deus escolhe um homem comum, um homem com suas dúvidas, suas inseguranças e um passado marcado por falhas, para cumprir uma missão divina de importância transcendental: a libertação de seu povo da escravidão no Egito. Moisés, pastoreando ovelhas no deserto, um homem que já havia fugido e se escondido, não se sentia em absoluto digno da tarefa. Ele não se sentia preparado para a magnitude colossal do que Deus lhe pedia. Talvez ele pensasse: eu, um homem de boca pesada, de língua presa, como poderei enfrentar Faraó e liderar um povo inteiro? As dúvidas e o medo devem ter sido avassaladores. No entanto, e aqui está o ponto crucial,
Deus o escolheu precisamente por sua humildade e, mais importante, por sua disposição genuína para escutar. Deus não busca a perfeição em nós, mas um coração aberto para a sua voz. Deus falou a Moisés de dentro de uma sarça ardente, um sinal sobrenatural, algo completamente fora do comum, que indicava que o plano divino estava prestes a se manifestar. A sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Moisés, ao se aproximar, ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. Moisés, Moisés. Era como se aquele chamado divino ressoasse nas profundezas do seu ser. Este é um claro e poderoso lembrete para todos nós. Deus não precisa de pessoas perfeitas para cumprir os seus propósitos. Ele não busca os mais capacitados, mas sim aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz e, acima de tudo, a obedecer. Moisés, mesmo temeroso e cheio de dúvidas, aceitou o chamado de Deus. Ele não era perfeito, mas possuía algo absolutamente essencial: uma disposição de coração para confiar no Senhor. Assim como Moisés, é provável que, em sua própria vida, você já tenha sentido que não é suficiente para as tarefas que Deus tem te encomendado. Talvez você esteja se deparando com desafios que parecem intransponíveis, ou dúvidas que te fazem pensar que não possui o que é preciso para cumprir o que Deus espera de você, mas a verdade é que, como Moisés, você também é chamado. Deus está te chamando agora, neste exato momento, para que você escute a sua voz e obedeça à sua vontade. É perfeitamente possível que você sinta medo, que o temor tente te paralisar. É humano pensar que você não tem o que é necessário para a jornada. Mas o primeiro e mais libertador passo, a chave que destrava o poder divino em sua vida, é simplesmente dizer: sim, Senhor. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, precisa ser sincero. Quando você responde a esse chamado divino com um sim do coração, Deus não apenas te capacita com tudo o que você precisa, mas Ele mesmo se torna a sua fortaleza. Onde você é fraco, Ele é forte. Onde você duvida, Ele te dá certeza. O chamado de Moisés nos ensina uma verdade eterna: a obediência à voz de Deus, por mais difícil que possa parecer no momento, por mais que desafie a nossa lógica ou os nossos temores, sempre será recompensada com a sua presença constante e a sua guia infalível. Não é uma recompensa material, mas algo muito mais valioso: a certeza de que você não está sozinho, a paz de saber que está no centro da vontade de Deus e a força que vem diretamente do Pai para superar cada obstáculo. A presença de Deus, a sua mão te conduzindo a cada passo, é o maior de todos os presentes que a obediência pode trazer. Vamos agora mergulhar em um dos exemplos mais poderosos e desafiadores de fé que encontramos nas Escrituras Sagradas: a história de Abraão. Este é um relato que não apenas nos inspira, mas nos convida a refletir sobre a verdadeira profundidade da fé que Deus espera de cada um de nós. Imagine a cena, a súbita e aparentemente incompreensível ordem que Deus deu a Abraão: sacrificar seu único filho, Isaque. Para qualquer pai ou mãe, essa seria uma exigência dilacerante, um pedido que desafia toda a lógica humana, todo o afeto e toda a esperança. Isaque não era apenas um filho, ele era o filho da promessa, o milagre que Deus havia concedido a Abraão e Sara em sua velhice. Era através de Isaque que a promessa de uma descendência numerosa, uma nação inteira, se cumpriria. Era o elo, a ponte para o futuro que Deus havia desenhado para a vida de Abraão. Como então poderia Abraão, o homem a quem Deus havia feito promessas tão grandiosas e irrefutáveis, estar disposto a oferecer justamente aquele que representava a materialização de toda a esperança?
A dor, a confusão e a batalha interna que Abraão deve ter enfrentado são quase inimagináveis. Ele havia esperado por esse filho por décadas, cultivado sonhos, visto a promessa de Deus se tornar realidade em seus braços. E agora, a ordem era para entregar tudo de volta. A história de Abraão, portanto, não é um conto simples. É uma narrativa que nos desafia a sondar as profundezas da fé e a entender a dimensão da confiança que Deus busca em nossos corações. Deus não pediu a Abraão que sacrificasse Isaque por mero capricho, por um desejo arbitrário ou por uma crueldade divina. Longe disso. O propósito era muito mais profundo e transformador. Era para provar a sua obediência incondicional e a sua confiança absoluta. Era para ver se o coração de Abraão estava mais apegado à promessa ou ao prometedor. Era para revelar a verdadeira natureza da sua fé. Uma fé que confiava em Deus, mesmo quando as circunstâncias e as ordens pareciam contradizer todas as promessas anteriores. Aquele momento crucial, quando Abraão estava com o cutelo erguido, pronto para seguir a instrução de Deus em sua mais profunda convicção e dor, foi o ponto de virada. Nesse instante de entrega total, de obediência que transcende o entendimento humano, Deus interveio. Ele enviou um anjo para detê-lo, para que a mão de Abraão não tocasse o filho, e para selar a prova e confirmar a fidelidade de Deus, ele providenciou um cordeiro enroscado no mato para o sacrifício no lugar de Isaque. A fé de Abraão foi colocada à prova de fogo, e sua obediência a Deus, mesmo em face de algo tão terrível, trouxe consigo a confirmação inegável de que sua fé era genuína, real e profunda. Deus viu o coração, viu a disposição, e isso foi o suficiente. A fé de Abraão nos ensina uma verdade poderosa e, por vezes, difícil de aceitar. O caminho da obediência a Deus nem sempre é fácil de compreender. Na verdade, muitas vezes, ele nos leva a lugares que desafiam frontalmente a nossa lógica humana, a nossa razão, os nossos sentimentos mais profundos. Talvez, neste exato momento em sua vida, você esteja enfrentando decisões que parecem impossíveis de tomar, caminhos que te exigem sacrifícios que parecem ir além do que você esperava. Você pode estar sentindo que precisa abrir mão de algo muito precioso, algo que você ama ou construiu, e a mente humana naturalmente questiona, naturalmente duvida. Isso é parte da nossa condição. É natural sentir-se confuso, até mesmo frustrado, quando os planos de Deus não se alinham com os nossos. É natural que o coração se rebele quando a obediência significa dor ou perda aparente. Mas a história de Abraão serve como um lembrete vívido e eterno de que a obediência, mesmo quando não entendemos o propósito completo, mesmo quando não enxergamos o porquê por trás da ordem, sempre faz parte de um plano divino muito maior. Um plano que, em seu devido tempo, será revelado com toda a sua glória e sabedoria. Muitas vezes, Deus nos pede que soltemos, que entreguemos aquilo que mais amamos, aquilo que consideramos mais seguro ou essencial em nossas vidas. Pode ser um sonho que você acalenta, um relacionamento, uma carreira, uma zona de conforto ou até mesmo o controle sobre uma situação. Isso não é para nos punir, mas para poder nos dar algo infinitamente maior, algo que só Ele pode prover e que só pode ser recebido quando nossas mãos estão vazias, abertas para a sua vontade. Assim como Abraão, sua fé será testada e essas provas não vêm para te destruir, mas para refinar e fortalecer sua confiança em Deus. Elas vêm para mostrar a você mesmo o poder que sua fé tem. Mas lembre-se, Deus nunca te pedirá algo sem que haja um propósito muito maior, muito mais grandioso e eterno por trás disso. Ele não é um Deus de caprichos, mas de planos perfeitos. E mais importante, quando você responde com obediência, mesmo na dor e na incerteza, Ele proverá.
No tudo o que for necessário. Ele não te deixará desamparado. Tal como fez com Abraão, ele intervirá no momento certo, abrirá um novo caminho e mostrará que sua fidelidade é inabalável. Sua obediência abre as portas para os milagres e para a provisão divina em sua vida. A confiança em Deus nos momentos de teste não é fácil, mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé se torna mais forte e que a mão de Deus se manifesta de maneira mais clara e poderosa. Vamos agora a uma das histórias mais conhecidas e inspiradoras de toda a Bíblia, a de Davi e Golias. Este relato é um exemplo claro e poderoso de como a fé inabalável em Deus pode transformar a mais absoluta desvantagem em uma vitória inesperada e espetacular. Imagine a cena. Golias, o gigante filisteu, um guerreiro imponente e aterrorizante, desafiava diariamente todo o exército de Israel. Sua estatura era monstruosa, sua armadura pesadíssima, e sua voz, um trovão que ecoava no vale. Dia após dia, seu grito arrogante de desafio amedrontava os soldados de Israel. E nenhum dos seus mais valentes guerreiros, nenhum dos homens mais fortes e experientes, ousava dar um passo à frente para enfrentá-lo. Parecia que a vitória estava completamente fora do alcance. A descrença e o pavor haviam se espalhado como uma praga entre as tropas. Golias era enorme, forte e temido por todos, uma montanha intransponível que parecia condenar Israel à humilhação e à derrota. Mas, então, em meio a essa atmosfera de medo e desespero, surge Davi. Não era um general, nem um soldado condecorado. Era apenas um jovem pastor, sem qualquer experiência militar, que havia sido enviado por seu pai para levar provisões aos seus irmãos no campo de batalha. Armado somente com uma funda e algumas pedras lisas, Davi aceitou o desafio que todos os outros haviam rejeitado. A diferença fundamental estava na sua perspectiva. Davi não via Golias como o gigante temível que todos viam. Ele via Golias como um obstáculo, sim, mas um obstáculo que cairia por terra diante da força e do poder de sua fé em Deus. A sua confiança não estava em suas próprias habilidades ou na sua força física, mas na capacidade ilimitada do Senhor. Antes de se lançar contra Golias, Davi expressou sua confiança total no poder de Deus. Suas palavras eram cheias de convicção. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele sabia que, embora fosse pequeno, jovem e aparentemente vulnerável, não estava sozinho nessa luta. O Deus que o havia protegido dos leões e ursos enquanto ele pastoreava, o mesmo Deus estaria com ele agora. E foi exatamente essa fé simples e poderosa que o capacitou. Com um único tiro certeiro de sua funda, Davi derrubou o gigante, mostrando de forma irrefutável que a vitória verdadeira não depende da força humana, da lógica militar ou da superioridade física, mas sim da fé incondicional depositada no Senhor. A história de Davi e Golias nos ensina uma verdade eterna e profundamente relevante para nossas vidas hoje. Em muitas ocasiões, nós também nos deparamos com gigantes. Esses gigantes podem não ter a forma de um guerreiro filisteu, mas se manifestam como problemas financeiros avassaladores, doenças que parecem incuráveis, lutas emocionais profundas que nos aprisionam, ou desafios complexos em nossos relacionamentos. Muitas vezes, esses gigantes parecem grandes demais para serem derrotados, e a solução para eles parece estar completamente fora do nosso alcance. O desânimo e o sentimento de impotência podem tentar nos paralisar. Mas a vitória, meu amigo, minha amiga, não depende do que nós podemos fazer com as nossas próprias forças limitadas. A verdadeira vitória depende do que Deus pode fazer através de nós.
quando nos rendemos à sua vontade e confiamos em seu poder e o restrito. Davi confiava plenamente em Deus, e foi essa fé, essa convicção profunda e inabalável no caráter e na capacidade do seu Deus que lhe concedeu a vitória esmagadora. Ele não subestimou Golias, mas superestimou seu Deus. Você, assim como Davi, pode estar enfrentando um Golias em sua vida neste exato momento. Pode ser que você se sinta pequeno, vulnerável, como se nada pudesse fazer para superar o que está vivendo. A dor e a aflição podem te fazer duvidar. Mas lembre-se e grave isso em seu coração. Você não está sozinho em sua luta. Deus está com você. E quando você deposita sua confiança nele, quando você entrega o seu gigante nas mãos do Todo-Poderoso, o impossível se torna possível. A fé em Deus não apenas te capacita, mas te dá uma nova perspectiva, uma visão que vê a montanha como uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. Não subestime a sua fé, por menor que ela pareça. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus ensinou, tem o poder de mover montanhas. Permita que Deus lute as suas batalhas e você verá seus milagres. A oração é, sem dúvida, uma das armas mais poderosas e transformadoras que temos à nossa disposição como crentes. No entanto, surpreendentemente, muitos de nós subestimam a sua verdadeira importância e não compreendem plenamente o poder que ela detém para revolucionar nossas vidas e toda a nossa realidade. Não se trata apenas de um ritual religioso ou de uma formalidade vazia. A oração é uma comunicação direta, um canal aberto com o próprio Criador do universo. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de como a oração mudou o curso da história, desfez planos malignos, abriu portas impossíveis e como grandes homens e mulheres de Deus a utilizaram para se conectar intimamente com Ele, recebendo orientação, força e respostas para as suas mais profundas dificuldades e dilemas. Um dos exemplos mais impactantes do poder da oração é a história de Daniel. Imagine a sua situação. Um exilado em uma terra estranha, um homem de fé inabalável, que apesar de estar sob um regime forçado e hostil à sua crença, jamais deixou de orar. Durante o tempo do rei Dário, um decreto foi emitido, proibindo qualquer um de orar a qualquer deus que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Uma ameaça mortal. Mesmo diante dessa terrível consequência, Daniel manteve sua fidelidade e seguiu orando a Deus 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, como era seu costume. Daniel entendia que sua relação com Deus era algo sagrado, infinitamente mais importante do que qualquer mandato terreno, qualquer ameaça ou qualquer lei imposta por homens. Sua comunhão com o Pai era inegociável. E foi exatamente por causa de sua fé inabalável e sua fidelidade inquebrantável na oração que Deus o protegeu milagrosamente dos leões na cova, demonstrando de forma espetacular que a oração tem o poder de nos salvar, de nos guiar e de nos proteger em meio aos maiores perigos. A oração, portanto, não é apenas uma rotina que cumprimos ou uma formalidade religiosa. Ela é, de fato, uma conversa profunda e íntima com o Criador. Uma conexão que vai muito além das palavras que pronunciamos. É um elo espiritual que une o finito ao infinito, o humano ao divino. Através da oração, temos a capacidade de mudar a nossa perspectiva sobre os problemas, de transformar as nossas emoções, de acalmar a nossa alma em meio à tempestade e, sim, muitas vezes, de alterar a nossa própria situação. Assim como Daniel, nós precisamos manter e fortalecer a nossa vida de oração, especialmente quando nos encontramos diante de desafios esmagadores e provações que parecem intransponíveis. Não importa quão grande seja o seu problema agora, quão forte pareçam os obstáculos que se levantam à sua frente, ou quão desesperadora a sua situação possa parecer,
A oração tem o poder real de mudar a sua realidade. Não subestime jamais o poder de falar com Deus. Ele te escuta, Ele te entende em suas dores, em suas alegrias, em suas dúvidas e em suas fraquezas. E quando você ora com fé, com um coração sincero e contrito, Ele responde. A oração é, verdadeiramente, a ponte entre o humano e o divino, e é através dela que podemos experimentar transformações profundas e milagres que desafiam toda a lógica humana em nossas vidas. Se esta mensagem está tocando seu coração e você sente um desejo de ir além, de aprofundar sua vida espiritual de uma forma que um único vídeo não consegue abranger, preciso te contar algo. Existem segredos espirituais e revelações que não cabem em um só vídeo, e foi pensando nisso que eu preparei um material especial e aprofundado, dedicado àqueles que querem mergulhar ainda mais fundo na presença de Deus. Se você sente que esta palavra é para você, se há um chamado em seu espírito para uma jornada mais profunda, não ignore essa voz. Este é um chamado, uma oportunidade para um crescimento que pode mudar o curso da sua vida. Mas, por favor, haja rápido. As unidades são limitadas e a demanda é alta. O link para este material exclusivo está fixado no primeiro comentário. Agora, vamos continuar com este estudo, porque a próxima revelação pode ser exatamente o que você estava esperando e precisando para o seu momento atual. Um dos passagens mais poderosas da Bíblia sobre a fé e sua capacidade de transformação está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Ali, Jesus nos diz com uma clareza impressionante: se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada lhe será impossível. Este versículo não é apenas uma metáfora poética, ele ressalta a capacidade transformadora da fé, mostrando que, mesmo uma fé que parece pequena, como o minúsculo grão de mostarda, tem o poder de mover o que parece completamente impossível em nossas vidas. Na jornada cristã, inevitavelmente, nós enfrentamos muitas montanhas. Essas montanhas não são de terra e rocha, mas se manifestam como problemas gigantescos que nos oprimem, dificuldades que parecem intransponíveis e situações que nos roubam toda a esperança. São desafios que, aos nossos olhos humanos, parecem nos deixar sem saída, presos em um beco sem luz. No entanto, Jesus nos lembra de uma verdade fundamental. O que realmente importa, o que define a possibilidade de vitória, não é o tamanho do problema que se levanta à nossa frente, mas sim o tamanho da nossa fé no Deus, que é maior do que qualquer montanha. A fé em Deus não depende do que podemos ver com os nossos olhos físicos. Nossa visão limitada muitas vezes nos engana, nos faz duvidar e nos impede de enxergar o poder divino. A fé verdadeira se baseia no que podemos crer em nosso coração, mesmo quando não há evidências visíveis. Ela não se limita ao tangível, ao que pode ser tocado ou comprovado cientificamente. Pelo contrário, a fé se move no invisível, confiando plenamente no poder de Deus, aquele que é capaz de fazer o que para nós parece absolutamente impossível. É um ato de entrega e confiança total. Uma convicção de que, com Deus, o cenário pode mudar radicalmente. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, é conhecida como a Galeria da Fé e está repleta de exemplos inspiradores. Ali é mencionado que, pela fé, os antigos homens e mulheres como nós conseguiram conquistar reinos, praticar a justiça e até mesmo fechar a boca de leões. Entre esses exemplos monumentais, encontramos a história de Noé, um homem que construiu uma arca gigantesca, seguindo as instruções precisas de Deus, mesmo sem nunca ter visto uma inundação sequer. A lógica humana daquela época diria que era uma loucura, um trabalho inútil. No entanto,
Sua fé o impulsionou a obedecer e, através dessa fé inabalável, ele salvou sua própria vida e a de sua família. A fé de Noé foi um testemunho vivo de que, quando confiamos plenamente em Deus e obedecemos à sua voz, ele nos leva a fazer coisas que, para a razão, parecem completamente impossíveis, mas que se revelam ser parte essencial de seu plano perfeito. Então, qual é a lição para você hoje? A fé é um presente precioso de Deus, e a Bíblia nos ensina repetidamente que mesmo a menor das fés, a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ter um impacto incrível e transformador em nossas vidas. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante das dificuldades, e parece que as montanhas que enfrentamos são gigantescas demais para serem movidas, para serem superadas. Mas Jesus nos ensina que o foco não está no tamanho da montanha, mas sim no tamanho da nossa fé no Deus que pode movê-la. É a fé que muda a perspectiva, que nos capacita a ver as adversidades como oportunidades para o poder de Deus se manifestar. Quando você tem fé, não importa o quão grande e assustador seja o obstáculo. Você sabe em seu coração que o poder de Deus está muito acima de tudo. A sua fé em Deus abre as portas para o que parece impossível. É a fé que te permite enfrentar os desafios com esperança inabalável e uma certeza profunda, sabendo que Deus tem o controle absoluto de cada situação. A fé é a chave que destrava o poder de Deus em sua vida, e é através dela que você verá milagres acontecerem, soluções surgirem de onde menos espera e vitórias serem alcançadas em áreas que antes pareciam perdidas. A fé é a base, o fundamento de nossa relação com Deus. Quando confiamos nele, mesmo quando não podemos ver o caminho, mesmo quando tudo parece incerto, estamos abrindo as portas para a intervenção divina. Deus nunca falha em cumprir sua palavra, e o seu poder se ativa de maneira sobrenatural quando nos entregamos e confiamos nele de todo o coração. Portanto, em meio aos seus problemas, às suas montanhas, às suas aflições, lembre-se, a fé pode mover tudo. Não se limite ao que seus olhos veem, ao que a lógica humana te diz. Creia no que seu coração sabe que Deus pode fazer por você. Ele é o Deus do impossível e sua fidelidade é eterna. A oração é, sem dúvida, uma das armas mais poderosas que possuímos como crentes, um privilégio que muitas vezes não valorizamos em sua totalidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução clara e reconfortante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Através da oração, temos a oportunidade incomparável de nos comunicar diretamente com o Criador do Universo, de abrir nosso coração e expressar nossas preocupações mais profundas, nossos agradecimentos sinceros e as nossas necessidades mais prementes. Mas mais do que isso, a oração é um ato de fé, um ato de confiança total de que Deus não só nos escuta, mas também responde. É a materialização de uma certeza interna de que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, nos ensinou a orar. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, encontramos o Pai Nosso, que é o modelo perfeito de oração. Jesus não apenas nos ensinou a pedir por nossas necessidades diárias, mas também a louvar a Deus, a buscar sua vontade acima da nossa e a confiar plenamente em seu perdão. A oração, então, transcende o mero ato de pedir algo que queremos. Ela é uma forma contínua e vital de mantermos-nos conectados com Deus e alinhados com a sua vontade soberana. É um canal de comunicação que nos permite não apenas falar, mas também ouvir e receber direção. É nesse diálogo constante que nossa fé é fortalecida e nossa perspectiva transformada.
Uma das histórias mais impactantes sobre o poder sobrenatural da oração está registrada em Atos, capítulo 12. Pedro estava encarcerado, sob forte guarda, aguardando ser executado. A situação parecia irreversível, humanamente falando. No entanto, a igreja, a comunidade de crentes, orou fervorosamente e sem cessar por ele. A despeito das circunstâncias sombrias e da aparente impossibilidade, as orações daqueles crentes fiéis chegaram ao coração de Deus, e ele respondeu de uma maneira milagrosa. Pedro foi libertado da prisão por um anjo, e sua libertação foi um testemunho inegável do poder da oração coletiva e persistente da igreja. Então, qual é a lição para você hoje? A oração não é apenas uma ação que realizamos quando estamos em apuros ou quando precisamos de algo específico. Ela é, na sua essência, um estilo de vida. Ao adotarmos a oração como parte integrante do nosso ser, não apenas recebemos o que pedimos, mas nos aproximamos de Deus de uma forma incomparável. Ao orar, nós nos alinhamos com a sua vontade perfeita e fortalecemos a nossa fé de maneira extraordinária. É através da oração que começamos a ver as coisas sob a perspectiva divina, percebendo que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e desafiadoras, Deus está sempre presente, sempre atento e sempre escutando as nossas petições mais íntimas. Quando você ora, não está simplesmente falando ao vento ou jogando palavras no vazio. Você está, de fato, conectando sua vida com o céu, ativando o poder ilimitado de Deus para mudar as situações em que você se encontra. Não importa o quão grande seja o problema que te aflige, quão forte pareçam os obstáculos que se levantam à sua frente, ou quão impossível a solução se apresente. A oração é a chave que abre as portas do céu. Deus anseia que você fale com Ele, que confie a Ele seus medos mais profundos, suas alegrias mais intensas, seus desejos mais sinceros e suas necessidades mais urgentes. A oração tem o poder de transformar sua vida de dentro para fora e de mudar o curso dos eventos de maneiras que você nunca esperaria. Lembre-se sempre que a oração não se trata apenas de pedir e receber. Trata-se de estabelecer e manter uma relação constante e viva com Deus. Cada vez que você ora, você está implicitamente dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu refúgio seguro, a minha fortaleza inabalável. Não importa se você está em momentos de grande alegria e gratidão, ou em tempos de angústia e desespero, você sempre pode orar e experimentar a paz que só Deus pode dar. Uma paz que excede todo o entendimento humano. A oração é o seu porto seguro, o seu canal de escape e a sua fonte de poder inesgotável. A obediência é um princípio absolutamente fundamental para qualquer crente, para qualquer pessoa que almeja caminhar verdadeiramente com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel traz uma verdade poderosa e atemporal. A Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. Essa passagem nos revela algo profundo. A obediência a Deus não é apenas uma simples demonstração de amor e respeito por Ele, mas é, de fato, uma porta escancarada para receber o seu favor e a sua bênção em abundância. Deus nos chama a obedecer-lhe não somente quando as coisas em nossa vida vão bem, quando tudo flui de acordo com nossos planos e desejos. Não. Ele nos convoca à obediência de forma ainda mais contundente e significativa, especialmente nos tempos de prova, naqueles momentos de incerteza, dor ou dificuldade, quando nos é mais desafiador confiar plenamente em sua vontade. É justamente nessas horas que a nossa obediência se torna um testemunho poderoso da nossa fé. A história de Abraão, que revisitamos em outro capítulo,
é um exemplo claríssimo de obediência. Em Gênesis, capítulo 12, Deus deu uma ordem a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine a magnitude dessa ordem. Abraão era um homem já estabelecido, com raízes, e foi chamado a deixar tudo para trás. Ele partiu sem saber ao certo para onde ia, sem ter um mapa ou um destino fixo em mente e sem ter a menor ideia do que o futuro lhe reservava. Mas ele obedeceu. Sua obediência, um ato de fé pura e confiança, o levou a receber promessas incríveis de Deus, incluindo a promessa de ser o pai de uma grande nação, conforme registrado em Gênesis 17, versículos 4 e 5. Contudo, é fundamental entender que antes de receber essa plenitude de promessas, Abraão teve que demonstrar sua fé em Deus, através de sua obediência incondicional. Às vezes, a obediência a Deus parece ser algo difícil, talvez até ilógico aos nossos olhos humanos. Pode ser que Deus nos chame a fazer algo que não compreendemos completamente, algo que vai totalmente contra a nossa natureza humana, os nossos desejos imediatos ou o nosso senso de conforto. Nesses momentos de incompreensão e de luta interna, é crucial que nos lembremos de uma verdade fundamental. A obediência não se baseia na nossa capacidade limitada de compreensão. Ela se baseia, sim, na nossa confiança irrestrita de que Deus sabe o que é melhor para nós, que seus planos são perfeitos e que Ele tem uma visão que transcende a nossa. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos encoraja com uma exortação poderosa. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a nossa obediência é um processo contínuo de renovação mental, de alinhamento dos nossos pensamentos e desejos com os de Deus. É um convite para que, ao obedecermos, possamos comprovar em nossa própria vida a bondade e a perfeição dos planos divinos. Qual é a lição para você, então? Obedecer a Deus é, acima de tudo, um ato de fé. Quando obedecemos, não estamos apenas seguindo instruções, estamos demonstrando que confiamos plenamente nele, mesmo quando o caminho é incerto ou a exigência parece alta. Às vezes, a obediência pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando não conseguimos entender o porquê dos caminhos pelos quais ele nos leva a seguir. Mas devemos sempre nos lembrar de que os seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos, mais profundos que os nossos pensamentos, como nos ensina Isaías 55, versículos 8 e 9. A obediência a Deus traz consigo bênçãos abundantes. Não se trata apenas de cumprir com o que Ele nos manda de forma mecânica. Trata-se de entrar em uma vida de paz profunda, de propósito claro e de vitória constante. Quando você se alinha com a vontade de Deus, a sua bênção flui sobre você de maneiras que você nunca imaginou. A obediência abre portas que nada, nem ninguém, pode fechar. Ela desata amarras, remove obstáculos e pavimenta um caminho de prosperidade espiritual e, muitas vezes, material. Se neste momento você está enfrentando uma situação onde a obediência a Deus parece um fardo, onde o sim é difícil de ser pronunciado, confie. O plano dele para a sua vida é infinitamente melhor do que qualquer plano que você possa ter concebido para si mesmo. Deus te guiará, te protegerá e te dará a força sobrenatural para seguir a sua vontade, mesmo que você não compreenda completamente cada passo do caminho. Sua fidelidade será recompensada com a sua presença e o seu favor. A fé é, sem dúvida, o fundamento essencial da nossa relação com Deus. A Bíblia nos ensina claramente, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Mas o que acontece quando a nossa fé é posta à prova? O que acontece quando nos encontramos em tempos de dificuldade, de angústia, de dor profunda? É nesses momentos que é fácil duvidar, questionar a Deus ou até mesmo sentir que Ele nos abandonou. No entanto, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, nos ensinam uma verdade paradoxal e libertadora. As provas não são castigos divinos. Pelo contrário, elas são momentos preciosos e oportunidades únicas nas quais Deus fortalece a nossa fé, nos molda e nos transforma à sua própria imagem. É no cadinho da aflição que o ouro da nossa fé é purificado e se torna mais valioso. Um exemplo claro e contundente da prova da fé nós encontramos na vida de Jó. Jó era descrito como um homem íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Sua vida parecia perfeita, abençoada em todas as áreas. No entanto, de uma hora para outra, ele perdeu absolutamente tudo o que tinha. Sua saúde foi atingida por uma doença terrível, sua família foi ceifada de forma trágica e suas riquezas foram roubadas. Diante de tanto sofrimento, de tanta dor inexplicável, a reação humana esperada seria o desespero, a revolta e o abandono de Deus. Mas Jó, mesmo em meio à sua profunda agonia, nunca negou a Deus e jamais perdeu a sua fé inabalável. Em Jó capítulo 13, versículo 15, ele faz uma declaração que ecoa até hoje: ainda que ele me mate, nele esperarei. Já compreendeu, com uma sabedoria que transcende o entendimento comum, que embora sua situação fosse extremamente difícil e dolorosa, sua fé devia permanecer firme e inabalável no Senhor. No Novo Testamento, vemos outro exemplo vívido da fragilidade humana diante da prova da fé e da necessidade de manter o foco em Jesus. Pedro, impulsionado pela fé e pelo convite de Jesus, começou a caminhar sobre as águas em direção ao Mestre, conforme registrado em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o milagre acontecia. Mas quando Pedro desviou seu olhar para as ondas turbulentas, para a força do vento e para as circunstâncias ameaçadoras ao seu redor, ele começou a afundar. Essa passagem é uma metáfora poderosa e atemporal de como as nossas dificuldades, as tempestades da vida, podem nos fazer perder a fé se não mantivermos a nossa visão fixada em Cristo. Jesus, ao estender a mão para Pedro, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Isso serve como um lembrete direto para nós. Embora as provas possam ser esmagadoras e nos fazer sentir pequenos, a nossa fé em Cristo é o que nos permite seguir em frente, é a âncora da nossa alma. As provas que enfrentamos, as dificuldades que nos sobrevêm, não são, em essência, castigos de Deus, nem são sinais de que Ele nos abandonou. Pelo contrário, elas são oportunidades divinas para que possamos crescer na fé e para que Ele nos molde à sua imagem e semelhança. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, somos ensinados com clareza: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, sem que lhes falte coisa alguma. Cada prova que enfrentamos na vida é, portanto, uma chance de amadurecer espiritualmente, de desenvolver a paciência e de confiar mais plenamente na fidelidade inabalável de Deus. Quando você se encontra no meio da adversidade, é fácil sentir-se sozinho, perdido e sem direção. Mas lembre-se, com toda a sua força, Deus está contigo em cada momento. As provas não são sinais de que Ele te abandonou, mas sim oportunidades para que a sua fé cresça
e se fortaleça de maneiras que você nunca experimentaria em tempos de bonança. À medida que você enfrenta as dificuldades da vida, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele te dará a força sobrenatural para seguir em frente, para suportar o que parece insuportável. Não se desespere quando enfrentar provações. Em vez disso, olhe para essas dificuldades como uma oportunidade única para crescer em sua relação com Deus. A fé que você desenvolver nesses tempos desafiadores será a mesma fé que o sustentará nos momentos futuros de necessidade. Quanto maior a prova, maior é a oportunidade para ver a mão de Deus agindo em sua vida, de formas que você jamais esperaria. Em meio à tormenta, lembre-se das palavras poderosas de Jesus. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Mantenha a fé, mesmo que o caminho seja escuro, e confie que, embora agora você não veja a solução, Deus está trabalhando em sua vida de maneiras que só Ele pode entender e orquestrar. A prova da sua fé jamais será em vão. E ao final desse processo, você será mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais próximo de Deus do que nunca. A perseverança é uma qualidade fundamental para todo cristão. Viver uma vida de fé não é apenas desfrutar de momentos de paz, mas manter a fé firme durante as provas e dificuldades. A Bíblia nos ensina que devemos resistir na fé, não só quando as coisas vão bem, mas também nas adversidades. Essa resistência é um ato de obediência a Deus e um reflexo da nossa confiança nele. Em 1 Pedro 5, versículo 10, somos lembrados que, após sofrermos um pouco, o Deus de toda a graça nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e firmará. As provas que enfrentamos não são acidentais. Elas têm um propósito. Através delas, Deus nos aperfeiçoa, nos fortalece e nos prepara para sermos mais semelhantes a Cristo. O sofrimento não é algo que buscamos, mas é um meio pelo qual o Senhor opera em nossas vidas, refinando nossa fé como o ouro no fogo. Junto à perseverança, uma das mais poderosas verdades da Bíblia é a esperança eterna que temos em Cristo. Em meio às dificuldades da vida como cristãos, podemos encontrar consolo e força na certeza de que nossa esperança não está nas circunstâncias temporais, mas nas promessas eternas de Deus. Essa esperança nos dá um propósito e uma perspectiva completamente diferente sobre o sofrimento. Romanos 8, versículo 18, nos lembra que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. As dificuldades que enfrentamos são temporárias. Jesus mesmo garantiu essa esperança em João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Nossa esperança em Cristo é viva e real, não só para este mundo, mas para a eternidade. Ela não se desvanece, não se corrompe e nunca se perde. Por fim, devemos lembrar a principal advertência de Deus. Ele sempre advertiu seu povo antes de executar um julgamento. Ele não permite que a destruição chegue sem antes levantar profetas, enviar sinais e tocar os corações daqueles dispostos a ouvir. Tristemente, a história demonstra que a maioria das pessoas ignora essas advertências. Nos dias de Noé, a mensagem era clara, um dilúvio viria. Noé pregou por anos, mas a resposta foi zombaria. Em Sodoma e Gomorra, a advertência foi ignorada e o fogo caiu do céu. Jesus nos deu uma advertência clara em Mateus 24, versículos 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. A história se repete. Hoje,
Deus está enviando advertências de muitas maneiras, através de sua palavra, sonhos, profecias, desastres naturais, crises mundiais e o mover do Espírito Santo nos corações. Mas quem está prestando atenção? Vivemos em um mundo distraído, onde o entretenimento e a busca por prazer substituíram a busca por Deus. As guerras, os rumores de guerras, as crises econômicas, o aumento da maldade, a rejeição da verdade bíblica, tudo isso foi profetizado e está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas assim como nos dias de Noé e Ló, muitos não creem, zombam e continuam vivendo como se nada estivesse para ocorrer. Deus não quer que seu povo seja pego de surpresa. Ele nos chama a despertar, a estar alertas e preparados. A pergunta é: você está ouvindo a advertência de Deus ou está ignorando-a, como fizeram aqueles que foram destruídos? Não há tempo para a indiferença, nem para adiar nossa relação com Deus. Cada dia que passa nos aproximamos mais do cumprimento das profecias bíblicas e da manifestação dos juízos de Deus sobre a terra. O Senhor nos deu advertências claras, mas cabe a cada um decidir o que fazer com elas. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13, Jesus nos fala de um grupo de pessoas esperando o esposo, mas só a metade estava realmente preparada. As outras 5 não tinham óleo suficiente em suas lâmpadas e, quando o momento decisivo chegou, foram deixadas de fora. Isso é uma advertência direta para todos nós. Não basta dizer que cremos em Deus, precisamos viver preparados a cada dia. Muitos pensam que sempre haverá tempo depois para consertar suas vidas, arrepender-se ou buscar a Deus com seriedade. Mas a Bíblia nos mostra que chegará um momento em que a porta se fechará. Hoje em dia, o mundo oferece distrações constantes. O inimigo quer que mantenhamos nossas mentes ocupadas com coisas temporais, com prazeres momentâneos, com problemas terrenos. Mas tudo isso é uma armadilha para nos afastar da única decisão que realmente importa: nossa salvação. Jesus disse em Mateus 16, versículo 26, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca de sua alma? É momento de refletir seriamente. Você está pronto para o retorno do Senhor? Ou está vivendo como aqueles que zombaram de Noé e dos profetas? Não há lugar para a tibieza. Apocalipse 3, versículo 16, nos adverte que Deus vomitará de sua boca os mornos, aqueles que querem viver em 2 caminhos ao mesmo tempo. A decisão deve ser tomada agora, porque o amanhã não está garantido. Deus continua estendendo sua misericórdia, chamando seus filhos a retornar, dando oportunidades para se arrepender e caminhar em sua luz. Mas chegará o momento em que a porta se fechará, e apenas aqueles que realmente estiveram preparados entrarão no reino. Que decisão você vai tomar hoje? Deus te falou hoje. Não é por acaso que você está aqui escutando esta mensagem. Suas advertências não são palavras vazias, são chamados de amor para que você desperte antes que seja tarde demais. O tempo de agir é agora. Jesus nos deixou claras sinais sobre o final dos tempos, e muitas delas já estão se cumprindo. O mundo está cada vez mais afastado de Deus. A maldade se multiplica, as pessoas buscam prazer em vez de santidade. Mas, em meio a esse caos, o Senhor continua estendendo sua misericórdia. Hoje, ainda há oportunidade de voltar a Ele, de se arrepender e entregar completamente sua vida à sua vontade. Não deixe que o inimigo o faça adiar esta decisão. Não espere até que seja tarde demais. O mundo te oferece distração, mas Deus te oferece vida eterna. O que você vai escolher neste momento? Faça uma pausa e reflita. Como está a sua relação com Deus? Se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto para encontrá-lo? Se esta mensagem tocou seu coração,
Não a ignore. Volte a Deus com todo o seu ser. Ore, arrependa-se, busque sua presença, afaste-se do pecado e viva conforme a sua palavra. Ele te ama e não quer que você pereça. Antes de ir, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém mais. Há muitas pessoas que precisam ouvir esta advertência. Deixe seu comentário com o que Deus falou à sua vida e não esqueça de se inscrever para receber mais mensagens que fortalecerão sua fé. Deus te abençoe e te guarde.